consegue mandar o link para as meninas? Lá no grupo? Manda mensagem para a Railda. Boa noite, gente. Bem-vindos. Dá tempo de vocês encaminharem, tá? O link, compartilhar e convidar outras pessoas para participar dessa live. Vai ser muito boa. Boa noite, gente. Bem-vindos. Tá direitinho? Tá conseguindo ouvir? Oi, Mazé. Boa noite. Bem-vinda. Oi, Rainha. Oi, Ju. Tudo bom? Tudo, e você? Tô bem. Você tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo direitinho. Ai, que bom. Vamos aguardar só mais um pouquinho para as meninas entrarem. Não, tranquilo. Nós De encaminhamos os boa. links, né, para elas. Você tá linda, hein? Ah, obrigado. Você também. Gostei do seu colarzinho. Ganhei, menina. É o recebido que fala, né? É, eu vi você postando. Eu falei, gente, que chique. E como tá essa correria aí transformando vida de mulheres? Tá puxado. Mas, assim, eu montei uma programação. Então, assim, tem um tempo, né, para dormir um pouquinho, depois do almoço, descansar, ficar com o marido. Isso mesmo, isso é importante. Montar uma programação, porque senão a gente fica ali no celular o tempo todo e aí não consegue, né, cuidar da casa. Então, eu já estou conseguindo, essa semana a gente conseguiu se organizar. Ah, sim. Pessoal que está entrando aí, seja bem-vindo. Boa noite. A Neide, a Mazé, Mazé. Daniela, Carol. Railda, eu vi você postando a foto com a blusa, essa blusa de Oi? manga, e eu falei assim, eu vi você postando a foto com a blusinha de manga, e aí eu falei, gente, eu tenho que perguntar para ela, como que tá o clima aí? Então, tem uns 2 dias que deu uma esquentada, mas estava Aham. bem friozinho, sabe? Aí, mas é Gente, aqui aquela tá esquentada. muito quente. Então, a minha mãe, ela mora em Rondônia e eu perguntei para ela, eu falei assim, mãe, como que tá o clima? E ela falou assim, tá seco, tá muito quente. E Tá aqui muito não, quente. aqui tá. Aí assim, tem uns 2 dias que deu uma esquentadinha, mas aquela esquentadinha assim, que você ainda coloca a blusa, sabe? Aham. E como eu sou muito friorenta, então eu falo que a culpa é minha. Então, assim, aí qualquer coisinha eu já tô com frio já. Ah, eu também, qualquer ventinho já tô com frio. Aí eu falei assim, ah não, lá o clima deve estar muito bom, porque a Railda tá com a blusa de manga, tá com um coletinho, né? Eu falei assim, não, se fosse aqui em Porto Velho, a gente tava derretendo. Não, aqui o clima. Assim, aqui em Paracatu é mais quente, sabe? Mas assim, Aham. BH, Uberlândia, já é Ó, mais a friozinho, que é mais Marcé até sul, colocou né? aqui, que ela Já já é tá mais nos sul 4 de litros de Minas. água. A Nossa, Marcé, eu hoje eu já acho que eu estou. tô beirando aí também. Gente, eu bebi. Ó, a água já tá aqui do lado, eu já deixei aqui, ó, no ponto. Eu coloco somente para se a garganta secar, porque na verdade, assim, Nossa, eu você tomo lembra que muito porque tá muito quente. a última live eu não bebi água. Eu bebo toda hora, toda hora. É água e chá. Eu tomo muito chá Não, também. Rondônia é muito quente, né? Eu morei aí por 15 anos, daí para mais.
E aí é muito quente, né? Minha família é toda de Rondônia. Somos mineiros, mas fomos para Rondônia, nós éramos muito crianças, então praticamente somos rondonienses. Então, assim, eu tenho muita saudade, né, desse estado. Que bom. Sou apaixonada pela minha terra. Nossa, eu gosto muito de Rondônia. As pessoas acham que é um lugar estranho, lugar de índio. Fala, gente, vocês precisam conhecer Rondônia, né? É um estado É novo, é um verdade. estado tudo de bom. É uma miscigenação maravilhosa. E as pessoas são muito acolhedoras também aqui. Isso, sabe, eu senti isso em Minas, porque assim, não são acolhedores, né? Aham. Principalmente na minha cidade, Paracatu, não tem esse acolhimento. E eu sou acostumada com mesa cheia, né? Eu sou acostumada, nós somos acostumados assim, a tomar café, né? Tipo assim, a tomar café da tarde com os vizinhos, né? Dar aquela Isso! costurada. Então, aqui não é assim, aqui assim, é cada um por si, Deus por todos, mas assim, é bom, a É gente se adapta, né? gostoso. Nós somos seres humanos adaptáveis e a gente se adapta bem É pra caramba. verdade. Gente, Mas é bem-vindos. Eu vi que gostoso. entrou mais meninas agora. Bem-vindos, Marci, Kátia, todos sejam bem-vindos, tá? Deixa eu dar uma Seja olhadinha aqui. O bem-vindo. Carlos. Gente, quem quiser Opa, compartilhar, pode compartilhar, né? hoje nós temos, não vi direito aqui. Hoje nós temos uma presença masculina. Fábio, meu esposo, acabou Fábio, de olha aí. entrar. O Carlos também, bem-vindos. Olha, coisa boa. Ai, Hoje, a né, o tema é lar Marci. saudável, né, família, né, somos filhos, somos esposas, quem não é vai ser, É e é um tema verdade. muito bom. Então, assim, é bom também os esposos estar participando, das esposas, dos filhos, né, pra Tá gente fazer todo uma discussão mundo. boa. O meu esposo, ele entra com o meu perfil, então não aparece que ele tá online. Ele entra com a minha senha. Ah, ele E entra aí, camuflado. e ele tá gravando, ele Ele, entra para gravar. ele Gente, então entra bem-vindos. ele entra Olha, camuflado, entendi. bem-vindos, gente. Sou muito feliz, tá, por vocês estarem aqui com a gente nessa noite. Railda, quero agradecer novamente o convite, tá, Imagina. por vocês terem aceitado, né, estar aqui conosco nessa noite. Né? E assim, estou muito feliz por esse tema, como eu te falei, nos bastidores. É um tema que eu senti muito no meu coração da gente compartilhar. E assim, acredito que tudo começa dentro da nossa casa, tudo começa com a família, a gente não poderia deixar esse tema de fora. Então, assim, eu estou muito feliz mesmo por você ter aceito o convite e eu creio que vai ser uma bênção. Então, você pode se Amém. apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho, fica à vontade. Ah, pessoal, boa noite, né? Meu nome é Railda Camargo, sou psicanalista clínica, né, terapeuta. Nós trabalhamos com casais, família, individual. Só não trabalho com crianças, né, porque foi uma opção minha. Mas se houver a necessidade, nós estamos aqui, é para isso. Sou mãe, esposa, né, serva do Deus Altíssimo, né? Sou cristã, já se fazem mais de 20 anos. Então, assim, eu descobri a psicanálise por uma situação assim que aconteceu na minha casa. E eu sempre ouvi assim, Deus separa pessoas, né, para curar. E eu falei, Deus, como que eu vou curar, né? Se Ah, tá simplesmente fazendo barulho. Ah, acho que é aqui, é o meu. Melhorou, gente? Tá fazendo barulho do vento, era o meu aqui. Aí eu falo, Deus, como é que você vai ser separado para curar, né? Eu sempre fui uma pessoa assim bem falante, mas muito no meu campo, né? E Aham. a psicanálise entrou na minha vida através de um problema familiar do meu esposo. Eu conheci a psicanálise, fui estudar a mente e me apaixonei. Me apaixonei de forma assim, e eu fiz um trato mesmo. Eu fui para o joelho e falei, Senhor, ninguém vai passar pela minha vida, ninguém vai entrar na minha vida com problemas na mente, com confusão de mentes que eu não vá
auxiliar e ajudar. Não Que vai ser bênção. por dinheiro. E eu falo para Deus assim, eu falo para as pessoas que nós temos uma parceria, né? Nós temos uma parceria. Então, assim, ninguém senta no meu divã, ninguém bate na minha porta, ninguém chega na minha casa, ninguém me procura se não for enviado por Deus, como eu falei na live anterior, e não faço monetariamente. Eu faço pela parceria que eu tenho com o Senhor Jesus. Eita E sou bênção. muito grata a Deus por tudo isso, né? Tenho uma família grande, como eu falei, nós fazemos um trabalho com família também. Tem uma família grande, é um marido e mais 5 filhos, né? São Aham. 2, 3 adotivos e duas biológicas. Então, assim, eu louvo muito a Deus pela minha casa. E hoje o tema, por ser um lar saudável, gente, não vem assistir essa live achando que a minha família ou a família da Ju é perfeita. Não, gente, Não nós vamos mesmo. ver que nós não somos, sabe? A Ju tá começando agora, tá, Ju? Tem 10 problemas. anos, 10 anos de casada, só não tenho os 5 filhos. Eu falo Não, que mas assim, entende? eu Ju, tenho mas filhos você ainda tá espirituais. iludindo. Eu tenho Isso, filhos filhos espirituais. espirituais. Tenho, Que tenho também vários. que também são, né, são responsabilidade nossa. Mas assim, Ju, eu amo o que eu faço, faço com todo amor do mundo, sabe? Eu não tenho hora, eu não tenho dia. Qualquer hora que chegar, eu tô ali. Porque quando Deus te separa para Bênção. uma missão, é missão, e missão não se cansa. Quando você sentir Sim, dúvida em algo que Deus separou para você, é, quando você escolhe assim, algo que Deus separou para você, você não sente dúvida. Por exemplo, você não se cansa com verdade. essa missão de mulheres que transformam, É né? verdade. Porque Deus separou você para isso, né? É tão E Deus me interessante separa. isso, Railda. É só abrindo um parêntese rapidinho. É assim, você falou essa questão de não se cansar, né? Esses dias eu falei com uma pessoa assim, eu me acho uma pessoa sem paciência. Eu comentei isso com a pessoa, eu falei assim, nossa, eu me acho tão sem paciência. E ela virou para mim e falou, como que você fala isso? Você tem um trabalho com mais de 100 mulheres. Se tem uma coisa que você tem é paciência. E aí, na hora, eu parei e falei, gente, realmente. E assim, é uma coisa que eu amo, Railda. Se eu falar para você assim, é um peso, é um fardo, não é. Eu amo trabalhar com vidas, eu amo pessoas, eu amo mulheres, amo histórias, conhecer a história de cada uma, saber como elas se superaram. Isso é minha motivação. E não é cansativo, não é um peso, é algo que me dá muita paz e muita alegria no coração. E aí a gente entende, acho que até a questão do propósito, né? Daquilo para que Deus nos Isso. chama, né? Assim, eu sempre falo, quando é missão, né, a gente se cansa só aquele dia. Porque quando você toma um Verdade. banho, quando você deita, você está renovada, né? É verdade. Isso é missão, é diferente. Não é um fardo, não é cansativo, sabe? Não. Eu sempre falo isso. E assim, e além de tudo, eu falo que Deus, ele nos separa para essas coisas, né? Quando você Aham. está num propósito errado, você se cansa, né? Não vou dizer que tem dias que você tá, nossa, não tá legal, né? Nós somos seres Uhum. humanos. Mas Sim, assim, claro. quando é propósito, quando é missão, quando Deus nos separa, nós não nos cansamos. Então a palavra de Deus diz que Ele renova nossas forças. E É isso é verdade. verdade, sabe, Isso é Ju? verdade. Nisso que eu faço, Deus renova minhas forças todos os dias. Tem pessoas que me perguntam assim, e eu trabalho no meio secular, sabe? Eu trabalho no meio Aham. secular. Então, assim, eu ainda tenho esse outro trabalho. Então, os meus finais de semana, depois que eu chego do meu trabalho secular, eu continuo, sabe? Eu atendo ligações, eu respondo WhatsApp, eu ouço áudio. Por quê? Porque do outro lado tem alguém que está doendo, sabe? Está Exatamente. doendo. E, e quando dói, você não tem para quem falar, você não tem uma pessoa que vai te compreender, é Exatamente. extremamente difícil. Então, assim, quando mandam. Hoje mesmo eu falo de uma experiência que eu tive agora, antes de começar a live, eu recebi uma ligação, assim, desesperada, sabe?
Por quê? Porque eu não sabia o que fazer, eu vou lá, converso, dou a minha palavra amiga, porque nós estamos aqui para transformar, nós estamos aqui para fazer a diferença, sabe? Não para sermos iguais. Se for igual, já tem um monte de gente, nós estamos aqui para fazer a diferença. E que nós possamos fazer a Exatamente. diferença, né? Amém, é verdade. Vamos lá, Railda, então, vamos mergulhar nesse assunto que ele Vamos. é tão amplo, né? Tem tantas coisas, e assim, eu estou super ansiosa, porque família é onde tudo começa, né? A Não nossa fique. casa. É a nossa casa, Não né? Onde tudo fique. começa. Vamos, vamos explanar esse assunto, vamos buscar, né? Eu tenho certeza que você buscou de Deus assim, quando você fez o convite, eu falei, e Deus já mandou na hora, assim, você vê quando é resposta, né? Deus mandou na hora para mim, o Espírito Santo já falou no meu coração, tem que ser isso, tem que ser dessa forma, né? Vai ser dessa forma. Ele mandou o Glória a livro, o Deus. versículo, como seria, eu falei, eita glória, né? Quando Deus faz, ele faz assim de forma perfeita. É E hoje, para a verdade. gente começar, né? Como ter um lar saudável? Em meio, né, a essa pandemia que está acontecendo. E na última live, eu disse que Deus nos trouxe de volta para casa, né? E foi isso que Verdade. aconteceu. Deus nos trouxe de volta para casa. E aí eu deixei uma pergunta no ar. O que nós estamos fazendo com essa volta para casa? Como que nós estamos sendo, né? Como esposas, como filhas, como mães, né? Como amiga, como que nós estamos sendo? Como que está sendo essa volta para casa, né? O que a gente está fazendo? E aí, diante de tudo isso, o que a gente está fazendo? Deus me trouxe ao meu coração o livro de Neemias. Então, assim, eu quero só começar só um Uhum. esboço rapidinho, que a família é projeto de Deus. Deus criou a família, né? Deus criou o Éden, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou a família. Então, Deus ama a Exatamente. e Deus começa na família. A É verdade. igreja começa na Na família. família. Olha para você ver que interessante. Dois jovens, quando eles se casam, né, a palavra de Deus diz: deixai pai e mãe, unir-se uma só, e será uma só carne, né? Deixar a mãe, o pai, tudo. Aham. Beleza. Quando esses jovens se casam, mesmo que não seja no meio cristão, ou sendo no meio cristão, o que eles fazem? Eles não vão pegar os filhos deles e levar para uma festa. Eles não vão pegar o filho deles e levar para uma boate. Eu estou falando do não cristão, né? Sim, E aham. assim, e aí, o que eles fazem? Eles vão levar para uma igreja. Como dois e dois são quatro, Ju. Essa nova Sim. família que está se formando, elas vai simplesmente buscar a Deus. Algo Uhum. melhor para formar para essa casa. Um norte, uma luz. É Vai verdade. ensinar. Então, no meio cristão, da mesma forma, quando o casal eles Sim. se casam, eles permanecem ali, né, na luz da palavra de Deus, buscando a Deus. E aí, com essa nova família que está se formando, porque assim, nós somos, o casal, ele é um cordão de três dobras, né? Deus, o Deus homem e a e a mulher. mulher. Verdade. Então, assim, aqui não pode existir uma terceira pessoa, a não ser Deus. Então, é três, né? Não pode existir uma quarta, né? Que é o Aham. homem, que é Deus, o homem e a mulher. É. Então, assim, o que acontece? Hoje, né, os papéis estão se invertendo. Eu não sou a favor a primeira leva do feminismo que aconteceu foi muito bom. Foi a Sim. leva que trouxe, né, a mulher por querer o voto, lutar pelo voto, por nossos Pelos direitos. direitos, Já isso. a segunda leva do feminismo já não foi muito legal, porque foi a questão da queima do sutiã, né? E aí já levou por um outro parâmetro. Nada contra o feminismo, né? Não, de Sim. forma Uhum. alguma. Mas, assim, já levou para outro lado. Eu falo que quando Deus fez, né? Deus colocou o homem como sacerdote de um lar.
O Exatamente. homem, ele é figura de Deus na terra. E Uhum. hoje, por quê? Hoje os homens, estou falando do sexo masculino, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e tirou do homem nós, mulheres. É Se verdade. Deus, se o homem está ali como cabeça, o sacerdote de uma casa, o homem é provedor, o homem ele é o que é o responsável pela sua vida espiritual, pela sua vida Sim, emocional, pela emocional da casa, da família. Esse é o homem. Ele é a figura de Deus na sociedade, no casamento e no uhum. lar. E a Sim, sociedade, de certa forma, Ju, ela vem deturpando a imagem do homem, do pai de uhum. família, do sacerdote, do responsável espiritual. Porque hoje você vê nas penitenciárias o que mais tem são homens. Hoje o homem é o abusador, o homem é o estuprador, é tudo o homem. Por quê? Porque a sociedade em si, ela quer simplesmente manchar o nome de Deus através do homem. Entendi. E nós mulheres, nós somos simplesmente submissas a esse homem. Nossa, mas a palavra submissão, Raia, você pegou Pesa. pesado. Submissão nada mais é do que sob a missão do marido. Exatamente. Submissão é estar ao lado, auxiliar, auxiliadora, cuidadora. Eu falo que nós mulheres, o homem é a figura de Deus e nós mulheres somos a figura do Espírito Santo. Nós Amém. temos o melhor colo, nós temos o melhor abraço, nós consolamos. É Gente, verdade. então assim, por isso que encaixa. Então assim, Uhum. nós mulheres, assim, o filho ele vem correndo para a mãe porque machucou o pé. Então a mãe dá um beijo, sara. Parou. Nós também temos remédio, né? Então, assim, essa é a figura da mulher no lar. E hoje tudo se inverteu, né? A maioria dos lares Exato. foram todos invertidos, né? Hoje, a primeira coisa que aconteceu de errado dentro do lar foi a mulher sair de dentro de casa para buscar o sustento. Não está errado a gente trabalhar, não está errado de forma Sim. alguma. Está errado nós deixarmos a nossa casa descoberta, nós Você deixarmos falou a uma nossa família coisa, você falou descoberta. isso, eu achei muito interessante. Assim, eu queria pegar essa linha, né? Para Vamos lá. depois não esquecer. Você falou assim que a mulher ela saiu de casa, mas assim não é só não é questão do trabalho, mas é questão do amparo Não, familiar. não, E não. É hoje, do amparo, exatamente. hoje o Espírito Santo me lembrou isso. Eu achei tão interessante porque eu não lembrava. Quando eu li o banner, né, que estava lá, um lar saudável, o Espírito Santo me levou lá na minha infância, Railda. E assim, gente, ele me trouxe à memória tantas coisas. E eu falei, meu Deus, eu nem lembrava disso. Que a minha mãe, ela não é uma pessoa que está na igreja, né, que serve a Deus, mas ela tem uma sabedoria que assim eu fico admirada. Eu vejo assim o próprio Deus agindo na vida dela. E assim, ela cuidou da gente, ela optou por não trabalhar fora para cuidar dos filhos. E ela cuidou, ela trabalhava assim, com as vendas, né? Vendia cosmético em casa, vendia lingerie, mas ela cuidava de nós. Freelancer. Isso. E na nossa casa tinha horário para tudo, horário para comer, horário para dormir. Tudo ela conversava, ela sentava com a gente, tinha ordem na nossa casa. Ela não deixava a gente se agredir com palavras, ela não brigava com meu pai na nossa frente. Tinha Isso. uma ordem na casa. Aí, quando deu meus 7 anos de idade, meus pais se separaram. E mesmo com a separação, a minha mãe manteve aquela linha. Sabe, dia de domingo tem que sentar todo mundo na mesa, nós vamos almoçar juntos, nós vamos tomar café juntos. Ah, o que está acontecendo? Vamos sentar e vamos conversar. E aí eu virei assim, começou a vir aquele filme, parece que eu fui lembrando dos almoços na casa, né, da minha mãe, e tudo. Gente, eu fui lembrando, foi muito impressionante aquilo. E aí eu falei, Deus, muito obrigado, porque a minha mãe, ela trabalhou fora, né? Hoje ela tem empresa, tudo, mas ela não deixou lá descoberto. Ela cuidou de nós. E ela trouxe uma base.
E hoje eu vejo que a gente, assim, inconsciente, talvez, repete esse comportamento. Na minha casa, a gente Isso. tem rotina, a gente arruma a mesa, toma o café na mesa, janta. E isso é reflexo da base que eu tive lá na minha Isso, infância. isso, Ju, vai continuar na sua casa. Sim, Você vai ensinar para os teus filhos vão ensinar para os teus netos, e isso vai de geração em geração. Porque o Deus que nós servimos, ele é um Deus geracional. Então, assim, sim, eu também, na minha casa, a minha mãe, ela cuidava de nós, o meu pai era né, que cuidava do sustento da casa. Então, assim, eu cresci vendo a minha mãe pôr a mesa, eu cresci vendo a minha mãe nos pôr de castigo, eu cresci com isso, entendeu? Hoje, aham. eu repito a mesma coisa. Eu gosto de mesa cheia, eu Ah, eu gosto de mesa também. posta. Então, assim, é uma coisa que a gente aprende na nossa infância e que remete para nós até, até o futuro, sabe? Nossa geração. Né? É E aí, verdade. nossa, a gente hoje, na correria que tá, do dia a dia e tudo, nós não conseguimos, de forma alguma hoje, dar essa cobertura para nossa casa. Por quê? Porque a mulher, ela tem vida tripla, né? É, Ela é mãe, ela trabalha fora, trabalha ela é fora. mãe, ela é esposa, Esposa. né? Uhum. Porque, olha, se a gente não sabe, mas ser esposa também dá trabalho, também é Muito. difícil. Você precisa, né? Então, assim, então você é funcionária de alguém, né? Você é mãe, primeiramente, né? Vamos lá, vamos por ordem cronológica. Você é esposa em primeiro lugar, Exato. você é mãe e você é Aham. funcionária de alguém, né? De uma empresa, ou você é funcionária pública, ou você é sua própria, né? Você E é aquelas que empresária. não Então, assim, cortaram, Railda, o cordão umbilical ainda, que estão ligadinhas na família, ainda são filhas. Que eu digo assim, filhas na questão de ter esse peso a mais. Não que você exatamente deixa de ser filha, né? Mas isso, é questão de estar assim, ligada ainda. ainda nós somos filhas, né? Nós somos noras, nós somos Aham. amigas. Olha para você ver a responsabilidade. Então, assim, e aí, a partir do momento que nós saímos da nossa casa, nós deixamos descoberto alguma coisa. Exato. Primeiramente, para as que têm filhos, trouxe outra pessoa para sua casa para cuidar dos filhos. Ou levou-se para a avó, ou levou-se para Exato. uma tia, ou levou-se para outra pessoa para cuidar, né? Aí mais uma responsabilidade. A educação dos filhos não é mais, é terceirizada hoje, né? É Então, verdade. assim, agora, só que nesse exato momento, voltou-se todo mundo para casa. Aglomerou todo mundo. Os filhos não estão indo mais para a escola, de repente a família não consegue mais manter aquela funcionária, de repente o marido está trabalhando em home office em casa, você também está fazendo os seus atendimentos, ou a sua empresa está de quarentena, ou trabalha uma semana, trabalha outra, porque aqui está mais ou menos assim. Então, assim, Verdade. e agora? Railda, como fazer para manter esse lar saudável? É difícil. Difícil, né? Mas eu quero ir para a palavra de Deus, porque é a única que nos ensina a como manter o equilíbrio, a como manter, né, esse lar saudável. Nós vamos aprender dentro da palavra. Como nós, mulheres, que em família, né, conseguimos manter. Ah, mulheres, só um detalhe: nós somos o equilíbrio dessa casa, tá? Só para Verdade. começar, antes da gente pautar na palavra de Deus, deixa eu falar um negocinho para vocês, minhas amadas. Nós somos o equilíbrio, tá? Experimenta um dia levantar daquele jeito, Aham. estressada. Todo mundo estressa. O vizinho estressa, o cachorro estressa, o marido estressa, os filhos estressam. Nós somos o termômetro. Aí experimenta levantar aquele dia zen, de De boa, leve. sabe? Tranquila, arrumamos cabelo logo cedo. Tudo vai ser zen durante o dia. Porque É nós verdade. somos o termômetro, né?
da casa. A Elisa está falando assim, eu consegui a maior parte do tempo educar meu filho sozinha. Ai, E que ainda show. tem essa outra parte, né? Aonde nós Exatamente. temos que educar, né? No caso das mulheres que são pães, né? Que hoje tem Sim, muito. Então, assim, ainda criam os filhos sozinhas. Por uma viuvez, por um divórcio, por uma opção, né, independente, não importa. Isso não nos desmerece como mulheres, isso não nos desmerece, né, como mães. como família. E nem Show. como família, somos uma família igual, é que assim, um só não é a família, né? A partir de um já é, Sim, dois já é. Então, assim, é é Deus, muito você, legal. né? Já somos uma família. Então, assim, e a maioria do tempo é dessa forma, né? E agora nós vamos para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos diz para nós mantermos um lar saudável? O Espírito Santo colocou no meu coração Neemias. Quando eu estava conversando com meu esposo disse o seguinte, mas Neemias, amor, Neemias, né, ele construiu, eu falei assim, o que o Espírito Santo me disse é a coisa mais linda. Eu quero ler para vocês Neemias, a partir do versículo 1 até a parte A do versículo 6. Eu vou descorrer, depois vocês podem ler, e aí vocês vão entender melhor. Mas vamos lá rapidinho. Essa é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês Quisleu, no ano 20 do reinado de Ataxerxes, rei da Pérsia, eu me chamo Neemias. Estava em Suzã, capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Eles me contaram que aqueles não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá e estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezaram, dizendo: finalmente, que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Essa parte eu achei muito interessante. Quando ele ouviu que a casa dele estava destruída, que o povo dele estava sofrendo, ele sentou e chorou. Chorou. Ele sentiu a necessidade de voltar para casa. Neemias, nessa época, ele estava vivendo uma vida muito confortável. Ele era copeiro do rei. Então, assim, ele tinha os melhores alimentos, ele tinha o melhor lugar, ele tinha o melhor tudo, né? Então, assim, ele estava Exatamente. numa vida de conforto. Como nós, como família, Exatamente. estávamos antes da Antes da pandemia. pandemia. É verdade. Aí o que aconteceu? Os maridos para o trabalho, as mulheres para a correria, os filhos para a escola, e inglês, e isso e aquilo, e cheio de compromisso, agenda lotada. Chegava em casa, só se encontrava à noite e fazia Ainda no celular. isso ainda no celular. Fazia uma tarefa correndo, sabe? Para poder ensinar o filho e dormir. No outro dia começava tudo de novo. E aí, nós voltamos para casa, como Neemias sentiu a necessidade. Só que nós, como humanos, não sentimos essa necessidade. Nós precisávamos que Deus nos voltasse para casa. E assim Deus fez. Ele nos voltou para casa. E no versículo 4 diz que durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus uma oração. Ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós o tememos. Tu és fiel e guarda a Tua aliança com aqueles que te obedecem e te amam e guardam os Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as minhas orações que eu faço todos os dias, e dia e noite,
em favor dos teus. Quer dizer, ele está dizendo para Deus que é o povo de Israel, o povo, a nação eleita, o sacerdócio real, que ele escolheu. Aí ele foi lembrar a Deus que era a nação que ele tinha escolhido. Que era a nação que ele tinha escolhido. E aí ele disse para Deus o seguinte, olha em favor dos seus servos, o povo de Israel. Deus, ele não precisava que Neemias o lembrasse que a nação de Israel era escolhida por ele. Mas Deus precisava de um homem forte e valente. Exatamente. Quando Neemias sentou e chorou, aí eu lembro, Deus nos trouxe de volta com essa pandemia, nos trouxe para casa. Quantos de nós, quanto pais de família, quanta mãe de família sentou e chorou? E chorou. Quantos? Exatamente. Não foi um nem dois. Alguns perderam o trabalho, outros tiveram, por exemplo, a maioria dos professores estão fazendo aula online, alguns foram colocados em suspensão de contrato, o governo entrou com umas medidas que, assim, não ajudam as empresas, mas não foi muito, essa ajuda não é tão grande como se parece. Exato. As empresas que foram fechadas, muitas empresas tiveram que fechar as portas, né? E assim, a Viviane da minha igreja, Viviane, seja bem-vinda, amada. Ela está dizendo aqui que, verdade, a autoestima ajuda demais a mulher manter um dia agradável. Isso mesmo, é o que a gente estava falando, a questão, né, da gente ter a nossa autoestima. Isso é muito equilíbrio. Bom. O equilíbrio. Mas aí, até para manter esse equilíbrio nessa pandemia, né, é complicado, é difícil. Aquelas que conseguem, está conseguindo, é só em Deus mesmo, sabe? Exatamente. Pautado na palavra. Então, assim, quando Deus trouxe, quando Neemias teve que sentar e chorar, como eu disse, muitos de nós sentamos e choramos. Quantos pais sentaram e choraram? E tiveram simplesmente que pensar o que ia acontecer. Neemias, nesse tempo, ele demorou 4 meses chorando e orando a Deus. A Deus. Eu não sei quanto tempo vai durar a nossa pandemia. Se vai ser 4 meses, né? Se vai ser 5, se vai ser 6, se vai ser mais um ano. Mas quantas famílias estão nesse sentido? Quantas famílias estão sentando e chorando? Né? Quantas famílias estão dessa forma? Então, assim, hoje, para a gente manter esse lar saudável, Railda, mas como que a gente vai manter esse lar saudável se os pais estão em home office, outros perderam o trabalho? Simplesmente pautado na palavra. Porque foi Deus que nos trouxe de volta. Tem pessoas que acham, Ju, que, por exemplo, assim... fala aquela famosa frase, tudo está no controle de Deus. Gente, não é clichê. Não cai uma folha de uma árvore. Tem a permissão do nosso Deus. A permissão do nosso Deus, né? Exatamente. E aí, além dele sentar e chorar, o que acontece? Esse pai de família, esse sacerdote do lar, esse homem, né, se encontra ali com os filhos, né, com a esposa, e tendo que ter aquele jogo de cintura com as finanças e tudo, né? E vamos manter esse lar saudável como? Exatamente. Neemias montou uma estratégia. Amados, vamos montar uma estratégia para manter esse lar saudável? Esposas, amém, filhos, maridos, vamos fazer uma estratégia? Como? Como que nós vamos fazer a mesma coisa que Neemias fez? Neemias montou uma estratégia. Ele passou 4 meses montando estratégia. Mas nós não precisamos passar esse tempo todo para montar uma estratégia. O que a gente vai fazer? Como família, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter mais sabedoria? Sabedoria, meninas, é nosso. Né, mulheres, aos homens que estão entrando, né, o nosso muito obrigado, mas me desculpa, sabedoria é nosso, o sacerdócio é de vocês. É de vocês. E não adianta nós queremos o sacerdócio. A mulher
que faz o papel do homem, digamos assim, na família, essa casa, ela não dá conta muito tempo de pé. Exatamente. Ela vai cair, vai ruir em algum momento. Porque o Sim. nosso lugar não é de sacerdócio. Mulheres, Deus imprimiu nos homens força. Eles conseguem pegar um bujão de gás, um galão de água só com a mão. A gente também consegue. Mas a gente sente dor nas costas, a coluna trava. Então, isso não foi feito para nós. Não foi feito para nós. Então, Deus imprimiu neles força. Deus imprimiu sacerdócio. O homem bate um problema no homem, tranquilamente. O homem, ó, bate um problema em nós, a gente até consegue resolver. Mas a gente dá umas boas pernadas antes de resolver. A cabeça já começa. Isso. Eles olham com uma ótica diferente. Exatamente. Já em nós não foi impresso esse sacerdócio e nem força. Em nós foi impresso sabedoria. E se eles quiserem, eles têm que pedir a Deus. Que Deus vai começar a fazer o download para eles ter essa sabedoria que nós viemos de fábrica. Glória a Deus. Então, assim, eu vi um comentário mais acima, a mulher sábia edifica sua casa, a tola destrói com as próprias mãos. Então, é isso, a sabedoria é nossa, né? Então, assim, diante disso, nós sabemos também que o homem, a natureza humana, a natureza masculina, ela é sanguínea, né? Então, a tendência do homem no lar, na casa, o que é? Falar, falar e falar. Alguns deles se calam. A nossa sabedoria para entrar em ação nesse momento de pandemia, de todo mundo dentro do lar, de todo mundo dentro de casa, aglomerado. Adoro. Entendeu? E a mulher não seja goteira. Se o homem tá ali no canto, se ele ou tá falante, cale-se. Né? Espera o momento dele para a gente manter a boa saúde do lar. Não espera, por exemplo, o homem vai chegar, por exemplo, o homem, por exemplo, tá lá no home office trabalhando, cheio de problema, e o patrão cobrando, e a mulher chega e começa a falar o problema dos filhos, o problema da situação. Não. Essa hora é a hora de você preparar um suquinho, um copo de água, sentar do lado. Ou nem sentar, né? Ou nem sentar. Deixa ele. Então, Railda, eu queria compartilhar uma experiência, como você está falando essa questão desse equilíbrio dentro da casa, né? Eu queria compartilhar, eu sempre falo nas lives, eu gosto de compartilhar a experiência, porque sempre tem alguém que vai se identificar com a nossa experiência. E assim, logo que eu casei, eu tinha essa questão de querer tirar o sacerdócio do meu marido. Por quê? Porque a minha mãe, ela manteve o casamento dela até meus 7 anos de idade, depois ela separou, e minha mãe sempre foi aquela mulher muito de fibra. Então, assim, ela que resolvia... Você cresceu com isso. Isso, você cresceu com isso. De uma mulher forte. Então, assim, a minha mãe resolvia, ela carregava o botijão de gás, ela que ia lá e brigar, fazer as coisas, e eu cresci com essa referência. E eu queria sempre tomar a frente do meu esposo. Ele ia falar, eu pá! Ia resolver uma coisa, eu entrava ali na frente. E isso foi gerando conflito. Eu fui tirando a autoridade dele e ele foi, sabe? Ficando cabisbaixo, ficava ali quieto. Ele não é de bater de frente, de discutir, né? Ele evita, ele não gosta. E ele falava assim, não vou discutir, porque vai virar outro problema, eu vou deixar. Só que isso foi pingando. E chegou um momento que ele não aguentou. E foi o momento da nossa crise no casamento. E o que acontecia? Eu fui para a olaria de Jeová. Eu fui para a olaria. E aí eu fui entender o que era ser essa mulher que é submissa e entender aquilo que Deus queria na minha vida, o que Deus queria fazer no nosso casamento. E eu comecei a descobrir que com essa questão dessa autonomia, dessa força, né, de querer ser aquela mulher autoritária, que essa que é a palavra, de querer decidir tudo, eu não conseguia nem receber o amor do meu marido, Railda.
Porque eu não me Exatamente. permitia, eu era uma pessoa que eu não me permitia ser amada, eu não me permitia ser cuidada, porque nós criamos uma blindagem tão forte em nós que nós deixamos o nosso feminismo, que eu digo assim, a questão da delicadeza, né? Isso, Aquela, esquecemos disso. isso, aquela questão da feminilidade, a gente esquece isso. A E gente aí, começa, Ju, a se masculinizar. exatamente. E aí o A gente esposo começa. vem, tenta, né, transmitir amor, te dar amor, e você não quero, não sei o quê. E aí você deixa de receber o melhor daquilo que Deus tem para sua vida. Isso. E o que eu observo é que as mulheres fazem muitas vezes isso, e aí depois elas usam a sensualidade para compensar isso. Eu quero Tá errado. amor, eu quero carinho, aí o que que eu faço? Nada contra, gente, eu não tô entrando aqui de roupa, nada. Não, Ela não, nós não faz estamos falando disso. uma mega produção para tentar atrair esse amor, mas sendo que ela precisa se permitir, ela não vai precisar de muito, é ela abrir para esse amor. Então, assim, eu passei por esse processo, Railda, e hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, eu perdi tanto tempo porque a gente poderia ter vivido muitas coisas. E aí eu olho e falo assim, realmente nós temos que entender que nós somos esse equilíbrio, que o meu esposo, ele é o cabeça. Hoje, tudo que nós vamos fazer é no acordo. Às vezes a pessoa fala Exatamente. assim, ah, mas aí seu marido que manda em você? Não, ele não manda em mim, mas nós temos um acordo. Se nós vamos Exatamente. comprar algo, a gente conversa, a gente entra no acordo. Olha, esse mês nós vamos comprar isso, o próximo mês nós vamos comprar aquilo. Existe uma cumplicidade. Ontem eu terminei a live. Exatamente. Gente, eu tinha que falar isso porque eu sei que ele está assistindo e eu falo para a gente tem que dar honra a quem tem honra. A quem, exatamente, a quem merece honra. Isso. Ontem eu terminei de gravar a live, já era tarde, eu com fome, porque eu saí da aula e já entrei na live. Eu terminei, ele estava com a mesa arrumada para janta. Ele já tinha providenciado a janta e ele falou assim: "Olha o YouTube". Aí eu fiquei assim, eu falei, ele falou: "Olha lá, o nosso vídeo da live já estava salvo no YouTube". Nossa, aí tá vendo? Então, quer dizer, ele já está compreendendo isso, eu também entendi, e há uma troca hoje em dia. Há um cuidado mútuo. Isso é muito importante, gente, isso faz muita diferença. Eu precisava compartilhar isso, Railda. Nossa, isso é muito bom, porque as nossas experiências, elas são edificantes para outras pessoas. Sim. E, Ju, assim, o que eu falo é que, assim, você fala assim, ah, eu perdi muito tempo, né? Você não perdeu tempo, você aprendeu, né? Ah, aprendi. E que bom que você aprendeu para Minha usar essa cunhada. experiência sua, para Minha usar essa cunhada. experiência para usar essa experiência sua para poder, né, compartilhar com outras mulheres e sarar a vida de outras mulheres. Ah, com Ju, certeza. não é só você, Ju. Eu conheço várias, eu falo assim, principalmente eu falo assim, olha, sabe qual é o seu problema, amada? Você é homem. Hã? Juro para você. Eu tenho esse tipo de reação. Eu falo assim, você é homem. Perdeu sua feminilidade. Como assim? Falei, uai, você pode ver que seu marido tá ficando feminino e você tá ficando masculina. Como assim? Falei, você tem que deixar o sacerdócio nas mãos dele. Exato. Ele tem, você pode conversar, vocês entram num acordo, como você falou, mas a última palavra, quem bate o martelo, é ele. Exato. E as Um bênçãos lar, vêm, Railda, e as bênçãos vêm. um lar aonde a mulher é o cabeça, você tem 50% de bênção. Não que Deus não reconhece. Eu não estou falando aqui, gente, eu não estou entrando no mérito da viuvez, eu não estou entrando no mérito da casa onde a mulher tem que ser, porque, né, cria um filho, aconteceu algum episódio, de forma alguma. Né? Eu tô falando no mérito aqui, casamento mesmo, eu estou falando de Aham. sacerdócio, né? Eu estou falando da submissão feminina ao casamento, né? Esses que estão casados. Eu não estou falando de mulheres que, sim, né, a vida é ou por uma escolha independente, ou por um divórcio, né, ou Sim, por uma aham. viuvez, de forma nenhuma. Mas eu estou dizendo para mulheres que têm os seus esposos do lado e queiram ser a responsável pela casa, pela o sacerdote, no caso, responsável pela vida emocional, espiritual, Uhum. financeira, quer controlar tudo, as bênçãos chegam a 50%. Porque Deus, ele libera bênção ao
ao sacerdócio do lar, né? Ao sacerdote. E o Sim, sacerdote do lar é o seu esposo. Então, nós vai temos que trouxer. aprender ter essa submissão. O que é? Sim, Conversar, né? Conversar, entrar num acordo. Cada mulher conhece o seu marido. E não é exato, na parte, igual a Ju está falando aqui, na parte da sensualidade. Não é isso. exato. Uhum. Você não, isso aí não é negócio, né? Isso não pode ser usado como negócio. Isso não pode, isso aí já é pecado. Você usar essa parte para ter tipo uma barganha, Sim, tipo uma aham. barganha, isso não pode acontecer. Então, assim, mulheres, vamos aprender a submissão e manter esse lar saudável como? Com sabedoria. Com sabedoria, com sabedoria em conversar com esse esposo, com sabedoria em tratar com os filhos, e não esqueçamos de forma alguma que somos o termômetro dessa casa. Mesmo nesse momento que está todo mundo aglomerado, nós continuamos sendo o termômetro desta casa. Né? Exato. E o que a gente está fazendo com esse termômetro? Né? Como nós estamos sendo para os nossos filhos, como nós estamos sendo para os nossos maridos, né? Como que está acontecendo? Então, aí eu já volto para o lado que, quando Neemias voltou para casa, né, para reconstruir, ele demorou 4 meses. E as nossas estratégias? Mulheres, vamos ter sabedoria, vamos esperar passar, né? Passar aquele foco da raiva, aquela explosão. Nesse momento que os meninos estão correndo tudo pela casa, sabe? Fazendo maior auê, né? Eu montei uma estratégia bem legal aqui na minha casa com os meus 5 meninos. O que eu faço? Um Aham. final de semana, outro, eu alugo um pula-pula, boto esses meninos tudo para fazer caminhada. Meu esposo sai com os meninos, leva numa praça de máscara, dá uma andadinha e volta. Porque assim, tá todo mundo confinado, né? Todo mundo confinado. Então a gente tem que montar umas estratégias. Comprei jogo de dominó, comprei gibi, ler a Bíblia. Então, assim, nós estamos dessa forma. Então, assim, é uma parceria, não adianta. Mas gente, tem hora que a gente se estressa mesmo, né? A gente não vamos sair desse mérito. Nós não somos perfeitas, né? Exato. Eles não são perfeitos. É igual aquele vídeo que eu postei de manhã. É daquele jeito que a gente acorda, sabe? Nós temos que ter a nossa nudez. E quem conhece a nossa nudez? A nossa casa, a Nossa nossa casa. Conhece quem família. nós realmente somos. É dentro da Quem nossa realmente casa que nós somos. manifestamos quem realmente nós somos. Porque lá fora, muitas vezes, você vai chegar, você vai sorrir, sentar bem. Muitas pessoas vão demonstrar ser aquilo que elas não são, mas dentro da nossa casa não existe engano. Não, É não ali tem que as como você manter a emoções são máscara. afloradas, é ali que tudo é exposto. O meu esposo, ele é uma pessoa super tranquila. Gente, na pandemia, teve um dia que ele estava super estressado, até com o cachorro ele Não. gritou, estava nervoso. E aí eu já fui pra cima, né? Tipo assim, e aí, né? Tá É estressado? porque a gente, é assim, no campo psíquico, Aham, quando você vê o estresse emocional de alguém, a sua tendência é se estressar também. é se estressar. Aí na hora me É veio uma assim, Railda, resposta. tipo assim, nossa, mas ele nunca fica assim, coitada, é a pandemia. Exatamente. Ele tava tão estressado que ele tinha que pôr pra fora. Eu deixei, sabe? Ele ficou um dia, 2 dias, eu deixei ele. Eu falei, nossa, ele não é assim. Mas, poxa, eu tive várias crises, né, de estresse durante a pandemia dentro de casa. O dia Sim, que ele tem, sim. eu vou crucificar ele? Deixa ele ficar estressado. E aí ele Sai de ficou. perto. Aí depois Sai acalmou. de perto. Isso, exatamente. Então, você teve sabedoria. Se você tivesse inflamado nesse momento, e Tinha deixa eu falar uma coisa piorado. para vocês. O inimigo, ele está usando tudo isso para inflamar a nossa casa. É Aí fala assim: verdade. ah, mas os templos fecharam, a gente não pode mais congregar, mas a nossa verdadeira igreja é a nossa casa. Exato. Exato. É aqui que Deus começa. E aí, como que você está fazendo com a sua igreja? Né? Às vezes você fala assim, lá na igreja minha mãe é uma coisa, meu pai é uma coisa, aqui, os filhos, né? Muito Aqui é triste, outra. né? Então, assim, agora está tendo que vir todo mundo para casa e fazer aquilo que Neemias fez. Exato. Reconstruir. Construir.
Exato. Reconstruir. E quando ele foi reconstruir os muros, eu penso assim, pela nossa casa, por exemplo. Quando a gente vai construir, quando você compra um terreno, qual é a primeira coisa que você faz? Vai fazer o alicerce, você vai fazer a base ali, né? Você Ou vai não? cercar. Você vai cercar. Se você comprar um sítio, se você comprar um terreno, você vai cercar esse terreno. O que é esse cercar? Fazer esse muro? Ninguém vai entrar. Proteção. Verdade. É muito Proteção. interessante isso, Railda. Para ninguém entrar. Você pode perceber, toda pessoa Sim, que vai comprar um terreno, comprar um sítio que não tenha cerca, ele vai fazer uma cerca de arame, ele vai subir um sim, muro, ele vai subir uma cerquinha de madeira. Para quê? Para proteção. Se exatamente. você não tem a proteção, você está descoberto. Pode entrar o ladrão, pode entrar tudo, que a proteção no nosso lar nada mais é do que Deus. Que o A Senhor. palavra de Deus diz que se o Senhor não guardar a nossa casa, em vão as Vão. sentinelas que guardarão. É Então, o verdade. Neemias, quando ele foi para reconstruir os muros, quem disse que ele não teve problemas? Quem disse que ele não teve pessoas falando? Ele teve pessoas falando na cabeça dele. Assim como nós também escutamos pessoas falando na nossa cabeça, nos ensinar como ser esposa, nos ensinar como ser esposos, nos ensinar como ser mães, nos ensinar como ser filhas, nos ensinar como tudo, sendo Exatamente. que cada casa tem uma forma de reger. Cada Exatamente. casa. Você tem. Porque assim, gente, eu acho muito interessante. Deus pegou duas pessoas completamente Totalmente diferentes, com diferentes. criação completamente diferente, fez isso. E juntou, olha aqui, debaixo de um teto. Aí, por exemplo, o marido foi criado de uma forma militar. A mulher foi criada de forma toda tranquila. Como que esses dois seres vão ficar dentro de um lar? Exatamente. Gente, por isso que o casamento, a família, nasceu no coração de Deus, porque só Deus Só para Deus. pegar e colocar duas pessoas completamente diferentes dentro de uma casa e fazer esses dois funcionar. E Exatamente. ele faz, porque ele não Faz une pessoas, ele une propósitos. propósitos. E você pode ver, Ju, o seu esposo, ele é seu encaixe perfeito. Exatamente. E as outras que estão me ouvindo também, é isso. Você pode olhar que o seu esposo é seu encaixe perfeito. Ah, Railda, mas ele é cheio de problema, ele é birrento, ele não sei o quê. Ele é sua lixa. Eita Deus. Ele é sua lixa. Ele é tudo aquilo que você precisa melhorar. Exatamente. O que você está enxergando nele de dificuldade, de problema, é aquilo que você precisa melhorar em você. Porque nós não mudamos ninguém. Exatamente. A Eu gente demorei muda a a nós entender mesmos. isso, Railda. Eu demorei a entender isso. A minha maior luta no meu casamento era sempre querer mudar o meu marido. Eu falava, não, você tem que falar, você tem que se relacionar com as pessoas, você tem que ser comunicativo. E ele lutava contra isso, porque a natureza dele é diferente, o jeito dele é diferente. É o que eu te E falei, aí, né? exatamente, aí eu falei assim, meu Deus, ele não fala, ele não gosta de falar. E eu falando, 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 até que um dia, né, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, começou a me mostrar isso, que era eu que precisava mudar e entender que ele era daquele jeito, que eu não tinha esse poder para mudar ele, mas que eu tinha que aceitar ele como ele é, amar Exatamente, ele. né? E ele é meu Amar como ele é. equilíbrio. E ele é meu equilíbrio. Quando eu tô ligada no 220, aí ele chega com aquela mansidão, né, calmo. Aí eu dou uma acalmada, que eu vejo que eu falo, 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 falo. E aí ele tá calado. Aí acho que eu falei um pouquinho demais. Que a gente, quando começa a falar, não para mais, né? Só, assim, Aí eu, e, assim opa, essas pessoas que são falantes, assim como nós, Deus sempre coloca os homens mansos, né? O meu é, marido, as pessoas me perguntam assim, como é que vocês se conheceram?
Ele fala. Fala. Ele fala. De vez em quando, ele fala. Sabe? Aham. Aí assim, ele é na dele. Tem dia que eu falo pelos cotovelos. E ele só me olha. Eu fico daquele jeito. Aí eu falo, Deus, deixa eu cuidar dos meus trem, porque daquele mato não vai sair com ele. Ele não vai falar. E sabe? E Railda, que bom que ele não fala. sim, isso é muito bom. Tem uma pessoa comentando aqui, a Viviane, eu queria incluir aqui. Ela botou assim, ó, concordo com você. Se eu fosse ver as experiências negativas do casamento da minha família, certamente eu não teria casado. E graças a Deus a minha história já dura 22 anos. Isso Isso. é olhar para a palavra, é ter um casamento alicerçado ali, à luz da Na palavra de palavra. Deus, na palavra. Isso faz toda a A, diferença. a Viviane é uma amada irmã da minha igreja, Ah, nós da sua congregamos igreja, que bênção. juntas, né? Ela, assim, é uma bênção de Deus, né? O casamento dela, a família dela, tem uma filha linda, Lavínia, casada com Laércio, bênção de Deus essa família, né? E, assim, e realmente, né, o que ela está falando é real, né? Sim, Se a gente for olhar os exemplos, né, a gente não casa. Os exemplos ruins, os exemplos negativos, e eles são um casal abençoado, sabe? É um casal aham. assim que você olha assim e fala assim, eles têm um casamento saudável diante de Deus, eles têm um lar saudável diante de Deus. E assim, que não tem problema? Claro que Todo tem. mundo tem, Senta todo com ela mundo. para tomar um café, para ver, né? Senta comigo, senta com você. A gente, mulheres, senta com qualquer uma dessas aí que são casadas, as que vão pretender casar. Gente, não se assuste não, tá? Casamento é bom, casamento é bom. Né? Casamento é Casamento é muito bênção. bom. É É bênção. bênção. E assim, Bênção de Deus. Deus isso não separou nos isenta, né, de ter problemas, né, isso. Raíla? Mas a gente tem tão quanto solteiro, tão quanto casado. A gente Exatamente. tem os problemas iguais. Hoje Deus ministrou algo no meu coração. Eu estava falando até questão de filhos, né? Eu assim conversando com o Senhor, que Ele me levou lá na minha infância, e eu fui falando com o Senhor enquanto eu limpava a casa. E o Senhor falou assim: Eu te dei o marido para te ensinar a ser esposa. Assim como eu Isso. dou filhos para mulheres para ensiná-las a ser mãe. E Ser isso foi mãe. tão forte ao meu coração, porque se eu não tivesse o meu esposo, eu não ia saber o que é ser uma esposa. Eu Exatamente. preciso dele Deus, para aprender, para ser Deus, ele moldado. precisa, ele nos dá, eu falo bem assim, eu falo muito quanto a essa questão, eu falo assim, quando eu ouço o esposo falar bem assim, eu também eu atendo mulheres que não são cristãs, né? Eu Aham. ouço assim, eu vou me separar desse homem, e que não sei o quê. Eu falo, gente, deixa eu falar, calma aí, vamos lá. Não toma atitude precipitada, né? Não toma. Por quê? Porque esse é o que Deus escolheu. Deus não. O que você escolheu, Você porque escolheu. Deus não escolhe marido para ninguém e Deus não escolhe Aham. esposo para ninguém. O único que ele escolheu foi Eva para Adão. Foi a única, Exatamente. não fez mais. Então, assim, o marido que você escolher, a esposa que você escolher, você vai viver com ele até o dia que Deus decidir, né? Até que a morte os separe, Exatamente. né? Então, assim, então, esse que você escolheu para ser seu esposo, os maridos que escolheu a esposa, gente, isso não essa não é a sua carga, essa não é a sua cruz, essa é a sua bênção. Vocês são uma só carne no Senhor Jesus, né? E a gente coloca como problema, a gente coloca como situação, a gente coloca, se eu me livrar, se eu me separar, se eu me divorciar, eu vou arrumar outro. Você vai sim, minha E querida, vai meu ter querido. problema também. Você vai continuar repetindo os mesmos problemas, porque pode ser que o problema não esteja no outro, o problema esteja em você, né? E como nós Exato. vamos continuar mantendo esse lar saudável? Reconstruindo, né? Como nós voltamos antes. Como que a gente vai reconstruir isso? Como? Nós, vamos lá. Nós simplesmente voltamos para casa, nós tivemos que ter coragem, nós tivemos que sentar e chorar, né, como Chorar. família, e chorar juntos. Olha que lindo! Deus nos colocou para chorar juntos, né? E aí nós estamos chorando juntos. Mas Ele está ali presente, né, com cada um de nós.
Eu tenho certeza que para muitas pessoas não faltaram Deus, não faltaram o alimento, Deus tem providenciado de Verdade. certa forma, né? Então, assim, nós voltamos para casa, nós tivemos a questão do tempo, nós tivemos um tempo para se acostumar com essa pandemia, né? Como Neemias, quando ele foi para o rei Artaxerxes pediu para ele um tempo. Ele pediu Exato. 52 dias, eu vou reconstruir esse muro. Então, nós também temos um tempo como família. Para Nós também temos um reconstruir. tempo para reconstruir dentro da nossa casa. Porque, gente, essa pandemia vai acabar. E Vai. nós precisamos sair dessa pandemia com lares fortes, com filhos fortes, como mulheres fortes, como homens fortes e principalmente como família forte em Deus para Exato. construir outras famílias, para levantar outras famílias, para levar a palavra de Deus para outras famílias. É Exato. isso que nós precisamos entender. Nós não estamos entendendo isso. Nós não estamos entendendo que Deus está nos fortalecendo como família, como mulheres, como esposas, como maridos, como esposos, porque assim, como filhos, né, que somos também, para a gente Também. poder, né, construir outras pessoas, para nós chegarmos lá na frente e falar, não, opa, né, não é por aí. Porque hoje as pessoas que não têm, Exatamente. assim, que não têm um segmento, que não acreditam que é obra do Senhor Jesus nas famílias, no mundo, elas estão desesperadas. Exatamente. Estão completamente desesperadas. Mas a gente tem que entender que é a nossa hora de reconstrução. É a nossa hora de trazer o nosso lar ficar saudável. Tá? Como nós vamos fazer para reconstruir, Railda? Nós vamos cercar esse lar. Como que nós vamos cercar esse lar? Vamos subir os muros. Como nós vamos subir? Amém. Como nós vamos subir esses muros? Palavra de Deus. Joelho. Oração. Mas, Railda, a confusão está tão grande dentro da minha casa, como é que eu vou orar? A palavra de Deus diz que você tem que se retirar, ir para o seu cantinho secreto, que Ele vai te ouvir em secreto, vai te responder em secreto e vai Glória a te Deus. fortalecer em secreto. Você se sai do meio. Porque Jesus, quando ele ia orar, ele não ficava junto na multidão, ele não ficava nem com os Se discípulos, retirava. ele se retirava. E nós precisamos ter essa sabedoria. Nós precisamos Exatamente. também nos retirar, né? E às vezes, assim, é muito importante o casal orar junto, é muito importante a família orar junto, é muito importante buscar junto. Mas nós não podemos esquecer que antes de buscarmos juntos, precisamos ser Sim. nós em Deus. Precisamos saber quem nós somos em Deus. Quem é a Juliana? Quem é a Sim. Viviane? Quem é o Fábio? Quem é o pastor Ciflone, que entrou agora, né? Um pastor muito querido, Mísia, esposa dele, um casal de pastores de Deus. Então, nós precisamos, e outros também que estão aqui, que eu não estou conseguindo Sim. visualizar. Então, nós Tem precisamos muitas. saber Johnny. quem você souber vai falando aí. Quem essas nós somos em Deus. Quando aqui, ó, eu achei muito interessante no início, Neemias se apresentou. Por que Neemias se apresentou? Porque Deus nos chama pelo nome. Deus não fala aquele. Deus não fala aquela. Deus fala Railda. A Railda. Railda. Deus fala Juliana. É você, Juliana. Estou falando com você, Juliana. E você sabe que existe muitas Juliana, existe muitas Raízes, Mas a mas é gente sabe ouvir a voz você. do pai. A gente Exatamente. reconhece. Então, o filho sabe que o pai está falando é com ele, sabe? Então, assim, é o momento de você saber quem você é em Deus, porque ele te chama pelo nome, como Neemias chegou e se apresentou. Você chega diante de Deus e rasga o teu coração e fala, Deus, aqui eu tô com o meu problema, Senhor, ó, eu vim trazer para o Senhor, porque eu sei que o Senhor sabe, mas o Senhor quer ouvir de mim. Sim. Eu quero trazer para o Senhor que meu marido está difícil. Eu quero trazer para o Senhor que eu estou tendo problema com meu filho. Eu quero dizer para o Senhor que eu estou tendo problema com as minhas finanças.
Eu quero dizer para o Senhor que eu estou tendo problemas no meu emocional, Senhor, e não é reclamações, não. É dizer, Deus, vamos fazer uma parceria, me ajuda aqui, Pai. Senhor Jesus, entra nessa causa comigo. Verdade. Então, a gente não sabe fazer isso, a gente não sabe buscar no secreto. A gente busca no nosso secreto. Deus nos fortalece, Jesus nos fortalece, e a gente vai para o esposo, a gente vai para os filhos com sabedoria em Deus. A gente consegue manter esse lar saudável, como? Buscando essa reconstrução. Se reconstruiu dentro, né? Reconstruiu dentro. Agora vamos reconstruir fora. Vamos reconstruir no nosso marido, vamos reconstruir na vida dos nossos filhos. Gente, quantas mães que você ouve falar, Ju, que o filho está com depressão, que o filho está tendo algum problema, que o adolescente está assim, que o jovem está aquilo. Eu tenho colegas do mesmo segmento. Ontem uma me ligou e eu fiquei assim, assustadíssima. Depressão infantil. Crianças de 1 ano e meio, 2 anos, meu Deus. Essas Nossa, crianças, Ju, elas eram para estar brincando de boneca. Elas eram para estar começando a andar. Elas estão em depressão infantil. É assustador o número de crianças com depressão. é assustador mesmo. Algo está faltando. A cobertura está faltando. Na nossa correria, nós não podemos nunca esquecer que eu, Railda, antes de ser psicanalista, antes de ser terapeuta, antes de ser uma profissional, antes de ser qualquer coisa, eu sou esposa e mãe. Verdade. Eu sou serva, esposa e mãe. Eu tenho que olhar para os meus filhos. Eu tenho que olhar com aquele olhar diferente, sabe? Eu tenho que ter aquela análise de mãe que só mãe tem, que só a análise do seu marido que só você tem, sabe? Que só você conhece. Ou eu falo esse tempo de máscaras, nós tivemos que aprender a sorrir com os olhos. Com os olhos. Quantas pessoas eu encontro no supermercado, que é o único lugar que eu posso me divertir hoje, né? A gente pode se divertir hoje, no supermercado. Quantas pessoas eu encontro no supermercado? Quantas pessoas eu encontro que não sorri com os olhos? Com os olhos, exatamente. Eu olho dentro do olho da pessoa e às vezes eu tô, né? E a pessoa só tá me olhando. E assim, oi! Porque assim, a pessoa tá morrendo de sorrir dentro da máscara, mas os olhos não sorriem. Então, assim, o verdadeiro sorriso é o dos olhos. E esse tempo de máscara está nos remetendo a isso. A máscara dos olhos, né? Então, olha o que Deus nos fez. Deus está nos ensinando a sorrir com os olhos. E para sorrir com os olhos, Ju, tem que estar bem dentro. Tem que estar bem por dentro, senão a gente não consegue. Não consegue sorrir. Não consegue. Sabe? Quantos olhos mascarados que você encontra? Quantas máscaras que você encontra, né? Hoje, assim, eu acho muito engraçado estar tendo máscara do Coringa, né? Que é aquele sorriso enorme, ou dos outros super-heróis, ou assim, as pessoas estão, né, em época de dificuldades, muitos choram, outros vendem lenço, né? Então, é assim, verdade. estão aprendendo. Então, assim, eu fico olhando, sabe? Como, né? Como hoje nós não estamos mais sorrindo com os olhos, né? Isso também nos remete à nossa casa, né? Quantas vezes a gente deixa a tristeza bater, a gente deixa nos abater, né? É verdade. Nos abater como esposas, nos abater como maridos, nos abater como filhos. E às vezes a gente vê a tristeza no olho de um filho, no olho de um marido, mas a gente não consegue ter a sabedoria, né? Para poder decifrar aquilo. Então a gente prefere arrumar um campo de guerra, montar um ringue de batalha, sendo que nós não somos inimigos um do outro. Nós em família hoje nós não somos mais inimigos, nós somos uma família, né? Uma união. Tem um comentário aqui, Railda, que a moça está dizendo assim, ó, quando só a esposa é cristã dentro de casa e o esposo não, tudo fica mais difícil. Sim, tem um peso, exatamente. só que a gente também sabe que não é
é pelo fato de nós muitas vezes estarmos com um marido cristão que também vai facilitar as coisas. Não, Porque às vezes gente, a pessoa acha não. assim, não, você casou com uma pessoa cristã, é tudo fácil. Não, porque ele também é ser Não, humano, ele tem isso. a carne não vai se converter nunca. Então nós também temos dificuldades, né? Mas a gente entende sim, Kátia, que realmente tem Kátia, um peso. Kátia, vou te dizer uma coisa, amada. Você como cristã e ele não cristão, a sua responsabilidade é bem maior. A sua Exato. carga de sabedoria vai ter que ser bem maior. Por quê? Porque assim, você vai ter que ser sábia por você, porque a sabedoria não foi impressa, né? A Aham. sabedoria não foi impressa nos homens, mas você vai ter que por você e por ele. Né? Você vai Uhum. ter aquela sabedoria. E eu sei muito bem como é esposas que não têm maridos cristãos, como é difícil, o peso de orar, o peso da responsabilidade. Mas as mulheres que não têm maridos convertidos a Cristo, elas têm um peso muito maior. E outra coisa, elas ganham esse marido no silêncio. Não é com conversas, não é convidando para ir à igreja, não é pregando para eles. Você vai ganhar com testemunho e você vai ganhar ele com sabedoria. Aí ela está falando assim para mim, dói muito, e ainda sou obrigada a escutar coisas que dói na alma. Por exemplo, ser chamada de hipócrita. Kátia, você não tem que se ofender por causa disso. Por quê? Deixa eu te falar. Você é cristã. O seu esposo não é cristão. De certa forma, o seu esposo ele dá uma legalidade para o inimigo usar ele com dardos inflamados, que vai Exatamente. te inflamar. Né? Então, o que, que acontece? O inimigo, não que ele vai ser que ele. Não, não é isso. O inimigo sabe onde ele ataca. Ele fica ao derredor. Ele fica ali ao derredor. Aí o que, que acontece? Inflama seu marido para poder te falar esse tipo de palavras que dói, que machuca, e você às vezes dá vontade de retrucar, de falar, Exatamente. mas aí você tem que simplesmente se calar. Ai, mas aí eu vou me calar, vou ficar debaixo do joelho dele, do pé, do nariz, de qualquer forma. Não. A submissão é sob a missão do marido. Então, o que, que você vai fazer? Você, quando ele achar que você é hipócrita, você sabe, lembra quando eu disse agora? Gente, só um minutinho. Você tem que saber quem você é em Deus. Kátia, se você souber quem você é em Deus, o resto é o resto. Glória a Simplesmente Deus. você tem que saber quem você é em Deus. Glória a Você Deus. tem que respeitá-lo. Gente, só um pouquinho. Ó, o Fábio colocou aqui: Uma o Senhor crise de tosse, lutará de por repente. você, então somente acalme. Ele deixou uma referência aqui de Êxodo 14, viu, para você, viu, Kátia? Uma referência para você meditar no Senhor aqui depois. A Neide também está deixando. Railda, a gente já passou já do nosso horário. E assim, a gente vai tentar responder todos, porque tem bastante perguntas, tem bastante Isso. comentários. Mas assim, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Eu sempre peço, né, para quem está com a gente aqui na live, deixar uma mensagem, assim, uma mensagem sobre esse lar saudável. Assim, que traga isso para o nosso coração, que a live foi maravilhosa, maravilhosa Passou mesmo. voando. Passou voando, a gente poderia virar à noite aqui, né? Falando, compartilhando as nossas experiências, porque família é algo muito maravilhoso de se falar, de compartilhar. E Isso. E assim, o algo que assunto é amplo, né? é amplo, tem muita coisa, mas assim, que você deixasse uma mensagem que essa chama continuasse aqui no nosso coração, porque acendeu uma chama aqui dentro ouvindo isso, uma Isso. esperança, e que isso continuasse. Você reconstruiu, aprendeu como você vai reconstruir mulher, marido, filhos. Agora você vai pôr em prática. Como que é pôr em prática? Hoje, você vai fazer o seguinte: você vai simplesmente orar, entregar sua casa, sua família nas mãos do Senhor. Você não vai Amém. dizer para Deus os problemas, você vai dizer: Deus, está aqui o meu marido, está aqui a minha esposa, está aqui os meus filhos, está aqui a minha casa.
Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Decreta isso em palavras. Palavras têm poder. Toda vez que alguém te dizer que sua casa ou alguma coisa, não. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. A minha casa é saudável no Senhor. Isso não significa, meus amados, que vocês não terão problemas. Mas não se esqueçam, Verdade. você e a sua casa sempre vai servir ao Senhor. Eu quero deixar só uma frase, foi até meu esposo que passou para mim. Um filho bem amado se torna um adulto emocionalmente estável. Então, eu vou deixar na área da psicanálise, da terapia, para vocês refletir. Vocês são os filhos bem amados? Foram filhos bem amados? Como que é? Estão sendo esposas bem amadas? Estão sendo maridos bem amados? Estão amando as suas esposas? Esposas estão amando os seus maridos? Filhos estão sendo filhos, né? Então, assim, a palavra de Deus diz assim: pais, não irei vossos filhos. Filhos, não ireis vossos pais. Né? Eu quero agradecer, Juliana. É sempre um prazer estar com você, com Muito vocês. bom. Muito Olha, bom. o assunto família, ele é muito amplo, né? Eu poderia que um dia a gente podia ver a questão de falar só de mulheres, outro dia só de casamento, outro Sim, dia só de, vamos né? falar. Só outro dia somente de, por exemplo, somente do casal, né? Como que é isso? Como que é o quarto? Como que o quarto tem que descer para casa? Ou o assunto é amplo? Falar É só de muito filhos, bom. É né? muito bom. Então, assim, eu estou à disposição. Eu quero agradecer cada um de vocês. Eu quero deixar o meu abraço, né? Eu quero dizer que eu amo estar com vocês. Eu quero dizer assim que precisar de mim, eu estou aqui, Ju. Muito obrigada pelo carinho. Eu Você que sabe que a nossa agradeço. parceria é em Cristo, né? A nossa parceria é no alto. Então, assim, é uma amiga que Deus trouxe para o meu coração, é uma pessoa de Deus, né? Na minha vida. E assim, eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua casa. Eu sei que a sua casa é uma Amém. bênção. E eu sei que Ó, vou você está chorar. Não pode transformando. falar, que não vou chorar. Eu sei que você está transformando vidas. E você pode ter certeza de uma coisa, minha amada. O que você está fazendo, Deus vai te retribuir. Você vai ganhar tripla honra. Medidas balançadas, sacudida. Aquilo que Deus ainda não fez na tua vida, aquilo que você ainda anseia no seu coração, pede. Vai lá, pode pedir. Eu tenho certeza que você acessa um lugar especial diante de Deus. Eu sei que você acessa o trono, porque quando a gente cuida dos dele, ele cuida dos nossos. Viu? Amém. E não se preocupe com a sua casa, não se preocupe com nada. Ai, Deus está desculpa, cuidando gente. para você. Deus está cuidando para você. E você pode ter certeza Amém. que aquilo que ainda está escondidinho no seu coração, eu sei que tem. Vai lá, coloca diante dele. E eu tenho certeza que ele vai fazer. Você pode ter Amém. certeza disso, viu? E assim, eu sei que você já está transformando mulheres. E eu sei também que muitas mulheres, sabe, são outras depois que você pegou esse projeto nas mãos que nasceu no coração de Deus. E Deus escolheu uma Neemias em Porto Velho, uma mulher corajosa que está Amém. reconstruindo muros, né? Que está reconstruindo casas, uma mulher que está trilhando os caminhos, uma mulher que está escolhendo as armas certas, uma mulher que está escolhendo a madeira certa, uma mulher que está colocando as pessoas certas que Deus está mandando para você, tá? E Amém, você não se Raíza. preocupa, você não se preocupa, porque você é essa Neemias aí em Porto Velho. Você simplesmente está fazendo os muros ser reconstruídos, está fazendo os lares ser reconstruídos, está fazendo mulheres fortes para chegar em casa, fazer filhos fortes, crescer filhos fortes, preparar maridos fortes e mulheres fortes para assumir um dia mulheres que transformam, Ju, porque vai Amém, chegar glória um a Deus. momento que você vai estar tão velhinha que você não vai dar conta mais, amada. E que você continue sendo essa Neemias em Rondônia, em Porto Velho, fazendo a diferença. Viu? Deus é na sua vida, Deus é na sua casa, Deus é na sua família. Tá? E o que você precisar. A única coisa que eu posso fazer por você é orar
interceder pela sua vida e dizer para você que Deus é contigo. E não tenha Amém. medo de pedir, não. Tem uma janela do céu aberta para você. Peça Amém. mesmo, tá bom? Um beijo a Railda, muita todas. gratidão. Desculpa, Imagina. meninas, é porque eu choro mesmo. Quem me conhece sabe que eu não sou de fazer rodeio. Mas, Aí a gente assim, volta para a emoção, né, para Ju? emoção, né? Tô aqui. Mas, assim, eu sou muito grata a esse trabalho das mulheres que transformam. Sou muito grata pela sua vida, Railda, né? Pela forma que Deus Imagina. nos uniu. E, assim, é um desafio para mim. Eu passei pela olaria, né, de Deus, tenho passado. Amém. E assim, eu tenho sido transformada pela presença do Senhor, pelo Espírito Santo dele. Não sou a pessoa perfeita, estou em transformação. Todos os dias. E eu louvo a Deus por essa transformação, porque eu aprendo a cada dia com vocês, eu aprendo a cada dia com cada mulher, com cada história. Então, assim, meu coração é muito grato ao Senhor. E eu amo, gente, mas eu amo vocês, não fazem ideia o quanto que eu amo vocês. Eu falo, tá lá no meu Face, eu não te conheço, tá no projeto, eu não conheço, mas eu já te amo. Você não entende isso, mas eu já te amo. E é Eu uma acredito gratidão nesse muito amor. grande. Eu acredito nesse amor ágape. Eu acredito, né? Aquele amor verdadeiro, genuíno, que nasce no coração de Deus, né? Que Deus põe no nosso coração. Eu sei como é. E assim, não desista da sua família. Eu queria deixar essa mensagem. A gente falou sobre o lar saudável. Não desista da sua casa, não desista dos seus filhos, não desista do seu esposo. Eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito no meu casamento. Eu vim de uma família que foi quebrada ali, que foi desestruturada, mas eu falei para Deus, eu não aceito isso, eu quero fazer a diferença. E hoje eu tenho certeza do que eu tenho vivido é nada mais do que a graça de Deus, mas foi uma decisão que eu tomei lá atrás. Já separei sim, Railda. Fiquei 8 meses separado do meu marido. Um dia ainda vou compartilhar isso aqui, 8 meses afastado, porque eu não conseguia compreender o que era essa questão da submissão. Paguei um preço Você altíssimo. vem de uma reconstrução. Olha que Sim, maravilha. nós perdemos muitas coisas. Fui humilhada, fui assim, sabe, fui pro pó. E Deus foi Eu lá acho e que a falou: gente não, precisa, volta, a gente precisa marcar mais um voo, né? Para a gente poder. vamos. Marcar mais um voo. E assim, Deus fez na minha vida. Um dia eu vou falar para vocês aqui nessa live que Deus fez na minha vida, que Deus fez no meu casamento. Deus restaurou o meu casamento, Deus restaurou as nossas finanças, Deus restaurou a nossa aliança. Glória a Deus. Então, assim, não desista, ore, Isso mesmo. independente do que as pessoas vão falar, olhe para a palavra. O Senhor diz que a ovelha, a boa ovelha, ela escuta a voz do seu pastor. Então, escuta Verdade. o Senhor, ainda quando tudo dizia o contrário, que eu tinha que ficar separada, que eu tinha que procurar outras coisas para minha vida, o Senhor falou: não, epa, não. Quem manda na tua vida sou eu, não é mais você que manda, sou eu que faço na tua vida. Amém, amém, amém. E E aí olha eu aí, comecei a compreender, e depois disso veio o projeto das Mulheres que Transformam, veio o sonho, Deus foi trabalhando, e o meu esposo é parceiraço, vocês não têm ideia do quanto que ele amém. sonha, que ele ama e ele apoia esse projeto, e eu vejo as bênçãos sendo derramadas. Então não desista, não desista, Verdade, não fica deu. firme, a Railda já deu todas as técnicas, todas as instruções aqui para você orar, buscar, fica firme, lute pela sua família, porque ela é o seu maior ministério. Ela é o plano de Amém. Deus para essa terra. Gente, Deus abençoe vocês. Railda, muito obrigada. Deus abençoe sua casa, seu ministério. Amém, amém, Muita amém. gratidão mesmo. Quero você aqui com a gente. Vamos gravar mais Ah, live, porque foi gente, uma bênção. vamos sim. Vamos sim. Gente, Vamos. obrigada a todas que ficaram Gente, até o obrigado, final. viu? A minha tia está Obrigado. aqui. Boa noite, tia. Muito obrigada por ter ficado com a gente. A minha prima, minha cunhada. Estou muito feliz, gente. Obrigada mesmo. Deus abençoe vocês. E vamos lá, que semana que vem tem mais desafio. Amanhã tem live de novo. E Deus vai continuar falando com a gente, porque esse Deus é maravilhoso. Amém, 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 amém. Beijo. Um Deus beijo, gente. abençoe, gente. Amo vocês. Tchau. Tchau.